Bom, gente, então boa tarde, né? Aqueles que chegaram depois eu não tenho saudade. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora associada do Departamento de Geografia e atuo na pós-graduação, né? Só e exclusivamente na pós em educação, né? Aqui a gente também tem no nosso departamento uma pós-graduação, mas eu atuo exclusivamente na pós do PPGE em educação justamente porque os meus temas de interesse de pesquisa são voltados para a área do ensino. Então, portanto, é ali que eu me aloco, né? Desse lugar que eu venho falar para vocês. Então, como eu já havia anunciado antes, eu vou contar um pouquinho dos meus trabalhos de pesquisa, principalmente daqueles que foram apresentados nessa conferência internacional. É uma conferência, né, da União Geográfica Internacional, que foi criada em 1922, se não me falha a memória, e anualmente eles se encontram para colocar ali, né, em destaque, no debate, as pesquisas que são realizadas no planeta, né, envolvendo a geografia. Então, esse evento aconteceu aqui no Hemisfério Sul, né, aconteceu em Quito, no Equador, de 15 a 17 agora de maio. E foi muito interessante, né, essa é a página que eu copiei ali do evento. Foi muito interessante observar que esse evento que aconteceu em Quito, ele tinha uma tônica nos trabalhos que foram apresentados, muito voltada para essa perspectiva mais neocolonial de trabalho. Então, tinha bastantes eixos, né, de apresentação de trabalho que os pesquisadores apresentavam sobre populações indígenas, sobre a questão do feminino, sobre a questão propriamente decolonial e como isso está relacionado aos trabalhos de urbanismo, né, de planejamento urbano, enfim, foi muito bacana. Acho que depois quem quiser se interessar pode dar uma olhada, né, no site. E aqui eu trago nesse primeiro conjunto de fotografias, né, a apresentação da universidade que sediou, na verdade a Flaxo, né, é uma organização também de pós-graduação que tem em vários locais aqui da América Latina. Então foi a Flaxo que organizou os eventos, esse evento, né, lá em Quito. Essa é a entrada do prédio. E aqui eu encontrei lá no primeiro dia, justo no dia que eu cheguei, no credenciamento, encontrei com 2 professores, colegas daqui do Brasil. Então, acho que esse evento, além de possibilitar a divulgação das pesquisas, né, em nível internacional, também possibilita que a gente estabeleça as redes, né, que a gente encontre amigos. E aqui é o professor Gustavo, da Universidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E aqui é o professor Bira é o apelido dele, o Biratã, que é professor na Federal de Pernambuco, né? São professores da geografia, não sei se o professor André os conhece. O Bira, eles na verdade estavam lá em missão para divulgar um pouco a pós-graduação, mas não a ANPED, né? Porque eles são vinculados à ANPEG, né? Que é a Associação da Geografia, então eles estavam lá para fazer a divulgação também dos trabalhos da pós-graduação no Brasil. Desculpa só uma coisa, será que dá para desligar essa aqui? Vamos. A gente vai começar. Assim ficou melhor? Agora dá para reconhecer, talvez, né, André? E é muito bacana porque a gente se encontrou em um evento o ano passado, o ano retrasado também nós nos encontramos, então é sempre uma troca muito bacana. O Bira, ele é tutor do PET Geografia na Federal do Pernambuco, então também a gente acaba trocando figurinhas sobre o PET, muito bom. E o Gustavo é editor de uma revista, então a gente também sempre se encontra aí nos eventos. Então, na ocasião deste evento em específico, eu apresentei 2 trabalhos. Esses 2 trabalhos, então, eles contaram um pouco, né, dos resultados que eu tenho obtido nas minhas pesquisas que foram realizadas nos últimos 3 anos. Esse projeto, né, que eu tenho coordenado atualmente, ele vai falar sobre essa cultura visual promovida pela National Geographic a partir das suas imagens, das suas reportagens, né, que estão associadas com as imagens principalmente. Inclusive, muitos dos estudantes que eu vou contar aqui estão presentes, né? A Camila desenvolveu o projeto de mestrado
com esse projeto integrador, né? A Maria, a Maitê, o Jonatas, enfim. Então, o que eu apresentei lá foi esse panorama da pesquisa, dessa pesquisa de 3 anos, ela se encerra o último ciclo dela agora neste ano até o próximo, e depois eu fiz um recorte de uma das pesquisas da iniciação científica, e é isso então que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, naquela ocasião, o título, né, do trabalho foi Educação e Cultura Visual na National Geographic sobre um arquivo de imagens. E aí o que eu trago aqui basicamente são os mesmos slides traduzidos, né, para o português, são os mesmos slides que eu apresentei lá. Né? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre, se vocês também tiverem alguma pergunta, né? Aqui não é de forma alguma uma palestra, mas é a apresentação de uma forma, né, de pesquisa, de fazer pesquisa, então vocês, principalmente da pós-graduação, fiquem bem à vontade de se perguntar. Então, no primeiro momento, eu fiz a apresentação desse projeto, né? Na verdade, fui planteando, fui apresentando um pouco, né, do problema de pesquisa, né? De que forma que esse problema de pesquisa me faz gerar perguntas e, para tanto, a gente desenvolve a pesquisa para alcançar pelo menos algumas respostas para essas perguntas, né? Então a gente parte do princípio, né, a partir do princípio que essa produção de imagens que a gente tem hoje no nosso mundo contemporâneo, seja no celular, seja na TV, seja, né, nas redes sociais, a partir das redes sociais, né, esses diferentes veículos, né, de divulgação, eles têm contribuído cada vez mais para criar imaginários geográficos, né? Eu parto do princípio que essa imagem, ela educa, ela nos educa de alguma forma e que, portanto, muito dos espaços e dos lugares, das geografias dos lugares, a gente também acaba por aprender a partir dessas imagens que a gente tem recebido, né, de diversas formas. E essas imagens, elas vão construindo em nós uma ideia do que é esse mundo, né? Elas também permitem que, embora a gente não conheça determinados espaços, a gente crie representações sobre os espaços, né? Então, eu sempre falo, sempre comento que, embora muitos de nós talvez nunca estivéssemos em algum momento, sei lá, no Saara, mas seguramente a gente sabe descrever como é o Saara, né? Ou talvez não estivemos na Amazônia ou em Manaus, mas a gente sabe descrever como é Manaus, como é a floresta amazônica. E isso nos chegado a partir de uma série de informações, tanto imagens, textos, né? Essas informações que nos chegam vão modulando em nós uma forma de pensar sobre determinado espaço. Então eu parto desse princípio, que esse conjunto de imagens que nos atravessa de diferentes formas vão criando em nós imaginações sobre os lugares, povos e culturas. Até aqui não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, estou dizendo que isso acontece, que isso ocorre, né? E aí essa cultura visual que a gente acaba por receber de diferentes maneiras, me levou a me interessar principalmente pela revista National Geographic, porque a National Geographic, há uns 3 ou 4 anos atrás, Jonatas, me corrige, porque o Jonatas está prestes a defender o TCC dele e fez um histórico sobre isso. Foi um dos primeiros, né, que eu orientei sobre o projeto da National, e se não me falha a memória, a National, uns 3, 4 anos atrás, publicizou todo o arquivo dela para as universidades. Então, todo o acervo da National está disponível na plataforma. E isso aconteceu tem uns 3, 4 anos. Eu vi num jornal, numa revista, alguém deve ter me mandado, enfim. Eu sei que quando eu tomei conhecimento com isso, eu pensei, nossa, a revista que eu tanto sonhava, que eu tanto gostava quando eu era adolescente, que era tão cara, né, e que não dava para ter todas, está disponível. E aí eu comecei a me interessar um pouco, né, por esse veículo e principalmente pela potência de divulgação que esse veículo faz a partir das imagens que ali estão. Por quê? Porque é uma revista que ela é publicada, né? Ela é difundida em mais de 130 países, para vocês terem uma ideia do poder, né, do arco, né, de divulgação da revista, e também em mais de 30 idiomas. Ela é publicada em mais de 30 idiomas. Pois bem, então tudo isso fez com que, né, eu pensasse
eu pensasse em... é que eu tenho que corrigir, não me lembro bem se era o poder de divulgação em 130 países. Não, acho que não. São 30 idiomas e 130 anos de existência, 1888, que foi quando ela publicou o primeiro número, né? Me equivoquei aqui, eu olhei ali por cima e me equivoquei para dizer. Mas vejam que, imagino, né, que vocês também possam imaginar que é um arco, né, bastante amplo de divulgação e que poderia ser aí interessante conhecer um pouco de como é que essas imagens circulam por ali, né, e que geografias também circulam por ali. Alguém de vocês não conhece essa foto icônica da capa da revista? Todos conhecem essa capa? Já viram em algum momento? Então vejam só um exemplo tão pequeno, né, de uma capa que foi publicada e que todos nós aqui em algum momento já tomamos contato com ela, né? Vejam como nos chega essa forma de divulgação das imagens. E a capa, principalmente, né, ela tem um poder bastante forte assim, de divulgação, né, das geografias que ali estão. Bom, mas vamos lá. E aí, com base nisso, eu me interessei também em começar a investigar quais foram os determinados autores, quais foram as pesquisas que tratavam, né, sobre a imagem na National Geographic. Fiz todo um levantamento em banco de dados, comecei a criar projeto de pesquisa, chamar os estudantes, né, pedir ajuda, olha, vamos lá, né, me ajudem aí a ver o que é que já tem publicado. Enfim, principalmente para os estudantes da disciplina da ANAPREV, eu acho que é interessante vocês notarem como é que um problema de pesquisa vai sendo criado, né? Como é que a gente vai gerando um problema de pesquisa a partir de um interesse, muitas vezes também pessoal, mas também de um certo interesse e divulgação também nos bancos acadêmicos, né? Então, não foi a professora Ana Paula que inventou o projeto. A professora Ana Paula tinha um desejo, tinha uma certa curiosidade, tinha um determinado referencial aí, temático sobre o assunto e foi atrás de outras pesquisas que puderam, né, falar sobre a National, né? Então, a partir disso, eu fui tentando aí, né, mapear alguns dos teóricos, principalmente aqueles que tratam sobre a cultura visual, né, e me deparei aí com os trabalhos que eu já vinha feito anos anteriores do Nicolás Miorzev, da Inês Dussel, não sei se vocês já ouviram falar sobre eles, né? Recentemente, agora, ano passado, eu estive com a Inês Dussel num projeto de investigação também, a professora no México, argentina, professora no México, trabalha aí bastante com a ideia de cultura visual, nessa perspectiva da história da educação, né? Aqui, em grande medida, os trabalhos que eu tenho coordenado vão mais na discussão sobre essa questão do currículo, né? Vai fazer uma discussão mais ampliada aí sobre o currículo, né, de geografia. E para me amparar aí nos trabalhos da geografia, eu faço uso das leituras de Dora Emasse, né, das leituras que eu fiz sobre a Dora Emasse, para conceber essa ideia de espaço, de como é que eu concebo o espaço. Então eu utilizo essa autora. E utilizo também, agora, um dos autores que eu tenho me debruçado aí nos estudos, que é o Jorge Didi Huberman. O Didi Huberman, ele é um historiador de arte, vivo ainda, né? A Dora Emasse faz uns 2, 3 anos, eu acho que faleceu, se não me falha a memória, é inglesa, mas também muito uma ativista, né, dessa tônica da geografia feminista, mais decolonial. E o Didi Huberman, ele é historiador de arte, e tem trabalhado aí com essa ideia de montagem, né, de como é que a gente faz novos engendramentos aí a partir daquelas imagens que já estão aí com determinada visibilidade hegemônica, né? Então, são esses autores que vão me amparar nas discussões sobre os regimes discursivos e de visibilidade a que estamos submetidos. Novamente, né, porque eu parto do princípio que a geografia, essas imagens que circulam da geografia, ou propriamente na educação, elas vão colaborando na forma com que a gente vê as coisas, né? E aí, esse campo do visível, né, é muito definido, né, pela geografia na seleção que se faz de determinadas imagens, né? Que é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, logo mais vou fazer isso também, né? Também você objeta, porque quando eu falo de Quito, eu também vou trazer o meu ponto de vista, a minha perspectiva sobre Quito.
Então é esse recorte do visível aí que eu vou fazer sobre esse país e essa cidade. Bom, então naquela ocasião da apresentação dos trabalhos, eu fiz então a apresentação desse projeto integrador, que é um projeto que visa então investigar como é que nós podemos analisar, né, se podemos assim dizer também, né, uma certa pedagogia da imagem, né, embora a National não tenha nenhum interesse, óbvio, né, em fazer esse tipo de coisa, mas a partir do olhar do pesquisador a gente começa a ver como é que essas imagens podem, né, nos educar de determinada maneira. Então esse projeto, esse grande projeto que eu coordenei nos últimos 3 anos, ele investiga todo o acervo da National de 1888 até o ano passado, até 2023. A gente investigou fotografias, discursos, narrativas e como esses, então, vão difundir e consolidar uma determinada cultura visual na geografia. E aí, para o segundo trabalho que eu apresentei, neste evento, eu fiz um recorte desses trabalhos dos projetos integradores, que foi um recorte da iniciação científica, que naquela ocasião, né, a gente fez então uma investigação acerca dos discursos visuais e dos imaginários derivados de um conjunto de capas que nós selecionamos. A gente fez um levantamento das capas, né, de 1959 até 2022, identificamos 12 exemplares que tratavam exclusivamente sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, eu fiz esse recorte com a iniciação científica e foi esse o segundo trabalho que eu apresentei e que daqui a pouco eu vou me deter um pouco mais tempo. Bom, e aqui estão alguns dos projetos concluídos, né? Não os que estão em andamento, mas os projetos que foram concluídos derivados desse projeto integrador, né? Então, imagino que vocês devem saber, principalmente o pessoal da pós-graduação e os que não estão na pós, eu acho que é importante saber também. As pesquisas que nós desenvolvemos na pós-graduação, elas não são derivadas de interesse comum, né? Interesse só de um estudante ou de um professor, né? As pesquisas que são realizadas na pós, elas precisam estar vinculadas aos projetos dos professores que ali ministram, que ali são credenciados, né? Isso por quê? Porque a gente tem uma plataforma que se chama Plataforma Sucupira, que vai nos exigir uma certa pontuação de trabalho a partir do momento que a gente consegue alinhar projetos de estudantes com projetos já instituídos do professor. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque, às vezes, os estudantes, né, que querem, por exemplo, tentar a pós-graduação, muitas vezes têm um interesse em determinado tema e eu vou propor um projeto para a geografia e o projeto vai ser sobre determinado tema. Que pode ser o melhor projeto do mundo, super bem escrito, super bem fundamentado, mas se ele não estiver alinhado com os projetos que já existem, muitas vezes não vai ser aprovado. Por quê? Porque é difícil para o professor dar conta de uma diversidade temática muito grande nos projetos. Então, em geral, os professores têm os projetos integradores, como esse que eu estou mostrando, e a partir desse projeto integrador você vai alinhando os projetos que chegam, né? Ou despertando interesse para aqueles que querem, né, participar. Acho que é importante também na pós-graduação marcar um pouco isso, porque às vezes a gente precisa fazer esse alinhamento para que a gente consiga avançar um pouquinho no conhecimento que já está sendo construído, né? Então, a ideia da Sucupira é justamente essa, é tentar alinhar então esses projetos que chegam dos estudantes com os projetos que já estão em andamento. Então, nesse meu projeto que já estava em andamento, eu tive a orientação, né, de 2 estudantes, a Camila está aqui, a Vanessa também, acho que é dessa disciplina, faz parte dessa disciplina. Foram 2 estudantes que concluíram os trabalhos de mestrado. A Vanessa falou sobre as imagens do globo terrestre e a Camila falou sobre essas imagens, essa projeção de futuro e como é que esse acervo também vai nos, né, contando sobre esses temas que elas elegeram. Depois, além dos trabalhos do mestrado, tivemos também os trabalhos do TCC, né, que são trabalhos de conclusão de curso. Então, o trabalho da Astrid, que defendeu este ano, ou ano passado, já não lembro,
O trabalho da Astrid falou também sobre essa representação do globo terrestre nas imagens publicitárias. O trabalho do Marcos falou sobre as capas da National, né, que faziam menção ao Brasil. E depois desses dois trabalhos de iniciação de TCC, que em grande medida, né, o da Astrid foi derivado de uma iniciação científica, eu tive também aqui um grupo de 3, 6, 7, 8 estudantes que fizeram iniciação científica, né, que puderam também me dizer partes aí do que viam ali na revista. Então, a Maria Cristina, que está aqui, está concluindo o trabalho dela, que vai falar sobre as capas em específico e como é que essas capas falam dos continentes. A Maitê, que defende logo mais, vai falar sobre as imagens do continente africano. A Astrid, né, que já defendeu. A Ana Carolina falou sobre as capas, né, que falavam sobre o continente americano. A Luísa, que é esse trabalho que eu selecionei para apresentar e para contar um pouco do meu fazer, né, como é que a gente faz pesquisa com um arquivo a partir da imagem, toma a imagem como arquivo, né, de investigação. Então eu vou falar um pouquinho mais do trabalho da Luísa. E antes do trabalho delas, eu ainda tive o trabalho da Maria Flávia, que falou sobre as imagens da Amazônia. Esse artigo também logo mais vai ser publicado, foi aceito para publicação numa revista do México. O trabalho da Astrid, né, ela teve 2 ciclos de iniciação científica, e o trabalho do Jonatas, que está aqui com a gente também, que logo mais vai falar sobre a população indígena também, vai defender, né, o TCC dele sobre a população indígena brasileira. Então foram todos esses trabalhos que compuseram, né, esse projeto integrador que eu realizei no último ano na pós-graduação. Bom, todos eles inevitavelmente passam por uma única forma de se fazer pesquisa, né? E essa forma de se fazer pesquisa é esse procedimento arcogenealógico baseado, então, em 2 autores, né, que eu tenho investigado, que eu tenho lido, né, que é o Michel Foucault e a Alec Fage. Então, a gente toma essa pesquisa qualitativa, documental, como um acervo de dados, e a partir das imagens desse acervo, a gente reconstrói histórias, né? A gente constrói histórias. Então, os meus procedimentos em todas as pesquisas, embora muitas vezes os alunos de TCC não saibam disso, né? Porque não dá tempo de ler Foucault, não dá tempo de ler Alec Fage. Então, em grande medida, todos os trabalhos que eu orientei foram nessa perspectiva, né? Nesse trabalho de pesquisa documental a partir da noção de arquivo de Michel Foucault. Alguns que estão por aqui já me ouviram falar sobre a noção de arquivo no semestre passado, né? Principalmente que fizeram disciplina comigo. A Kátia, me lembro, a Camila, né? A Jaque também, né, Jaque? Então, embora eu tenha feito um recorte, né, desse pensamento do Michel Foucault, elas também transitam, né, com essa literatura por conta de ser, né, um pensador mais pós-estruturalista, que trabalha com filosofia da diferença. Então a gente vai vendo pontos assim em comum, né, nessa grande referência aí que eu trago, né? Mas eu acabo por determinar apenas a leitura em volta, né, dessa ideia de arquivo. Então eu estou falando aqui, né, de alguns textos que ele publicou sobre isso, de alguns livros que ele publicou sobre essa noção de arquivo, né? E a professora Raquel, que também é outra professora aqui que vocês conheceram semana passada, né? Quem estava na aula na semana passada, trabalha também com a leitura do Michel Foucault, mas numa outra perspectiva, né? Já, inclusive, já fazendo merchandising, já aproveito a convidá-los, né? Semestre que vem, a professora Raquel e eu vamos trabalhar com uma disciplina na pós, que se chama Michel Foucault e as pesquisas em educação, então quem tiver interesse, semestre que vem às quintas à tarde. Muito bem. Bom, e tem outra autora também, que é uma geógrafa, uma grande amiga da Argentina, do CONICET, pesquisadora do CONICET, que também tem colaborado com a gente na leitura dessas imagens a partir da perspectiva que ela vai trabalhar de que as imagens não falam sozinhas, né? As imagens falam a partir de um contexto, né? Que contexto? O contexto de onde estão divulgadas, o contexto que as acompanha em termos linguísticos, se é um título, se é um subtítulo, o contexto que faz
a edição com outras imagens, então toda essa configuração, né, que acompanha a imagem também fala sobre a imagem, né? E a gente sempre também tem dito no grupo de pesquisa que uma coisa é falar sobre a população indígena na National Geographic, outra coisa é falar da população indígena num livro didático, e outra coisa é falar da população indígena, sei lá, num jornal. Né? Então são veículos diferentes e que têm pesos, né, diferentes aí na divulgação dessa imagem. Bom, então eu trabalho com a Verônica Oman, que vai falar sobre essa ideia de contexto, né, a partir das imagens. Acho que aqui talvez, principalmente para os alunos da pós, eu acho que é a parte talvez que mais interessaria para saber como é que esses autores e que essas referências vão nos dando pistas de como é que a gente pode, então, trabalhar com esses dados, né, de pesquisa. Tem pesquisas que são etnográficas, tem pesquisas que vão utilizar outros instrumentos, né, para capturar dados, seja entrevista, seja trabalhos de campo, né? Aqui, no meu caso, eu vou trabalhar exclusivamente com as fontes documentais derivadas de arquivos, né? Em geral, esses arquivos de série alongadas, né? De pelo menos aí alguns anos, para que a gente possa ver esse movimento do que é que acontecem aí nas imagens. Né? Alguma pergunta, gente? Posso seguir? Então, como eu tinha dito para vocês, eu escolhi um trabalho da iniciação científica, né, para apresentar no evento. E depois de fazer essa apresentação geral, esse cenário geral, né, dos trabalhos ali, do meu projeto de pesquisa, eu escolhi um deles, que é o que vai investigar as capas que tratam sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos. Bom, e aí como é que a gente fez isso, né? Como é que a gente investigou? Primeiro, derivou um tema. A gente fez um grande acervo de dados com todas as capas da National, né? Então, a gente foi criando ao longo do tempo. Eu tive bolsistas voluntários que me ajudaram a fazer esse grande acervo, a baixar essas capas, né? Organizar essas capas. Então, a gente primeiro gerou esse grande arquivo e, a partir dali, a gente foi olhando essas capas e foi querendo fazer perguntas para essas capas, né? Uma das perguntas que uma das estudantes que eu tive na iniciação científica fez é: como é essas Forças Armadas dos Estados Unidos? Porque, né, ela tinha um interesse pessoal, ela se interessava em saber como é que isso aparecia para uma revista norte-americana, né, estadunidense. Então, a revista National é uma revista que foi criada lá nos Estados Unidos por uma associação, né, de pessoas influentes, autoridades, ricos, que queriam divulgar a geografia para o mundo, né? Essa foi a principal motivação de criação da National. E ela queria saber, naquele momento, como é que essas capas, pelo menos as capas, falavam sobre as Forças Armadas, né? Olá. Tem alguém olhando na janelinha ali. Bem-vinda, fica à vontade. Então, o que a gente fez? A gente, nesse grande acervo de capas, a gente começou a selecionar aquelas que falavam sobre Forças Armadas. Identificamos 12, no total de 12, e essas 12 foram agrupadas em 3 grandes eixos, né? Esse projeto em específico é um projeto que vem com uma organização cronológica, né, dos dados. Mas não necessariamente esse procedimento com a noção de arquivo vai trabalhar de forma cronologicamente, né? Às vezes pode ser de forma temática, né? Por exemplo, o trabalho da Camila, não sei se vocês já tiveram em algum momento a oportunidade de apresentar os trabalhos para os colegas, mas o trabalho da Camila não trabalhou de forma cronológica, né? Trabalhou de forma temática. Mas aqui o dela, ela trabalhou de forma cronológica. E por que isso? Porque essas 12 capas, ao longo do tempo, elas foram mostrando para nós perspectivas muito distintas, né? Em cada uma delas. E quais eram essas, né, essas perspectivas que elas traziam? Primeiro, a gente viu que num conjunto inicial, eles tinham uma preocupação das imagens que eram propagadas e os seus contextos que eram propagados nas capas, mostravam uma certa ideia de conquista territorial, né? Uma certa ideia de tecnologias militares e de guerra, nas quais os Estados Unidos participaram. Depois, no segundo grupo, a gente viu uma
uma tendência que essas capas reproduzissem uma ideia de um certo nacionalismo, né, e patriotismo. E por fim, então, esse último grupo de capas mais recentes trazia uma ideia já de uma certa humanização da guerra. E aí eu quero mostrar para vocês como é que essas fotos apareciam, como é que esses títulos falavam coisas para a gente chegar a esse tipo de conclusão, né? Então, o primeiro conjunto que eu comentei para vocês falava, principalmente, né, as imagens falavam para a gente, contavam para a gente sobre essa ideia de expansão territorial. E essa expansão territorial se dava de que maneira, né? Todas as capas associadas a esse grupo traziam, então, esses veículos, né? Seja um avião, seja um navio, né? Demonstravam um certo avanço ali, né? Uma certa conquista territorial. Vocês vejam que são as capas mais antigas, né? A partir da década de 50, apareciam nesse formato, né? E aí, no geral, a gente percebeu que poderiam ser agrupadas, né, nesse primeiro grupo de avanço territorial, isso na década de 50, a partir da década de 50. Depois, no segundo grupo de capas, começou a mostrar para a gente essa ideia mais nacionalista, né, onde os Estados Unidos estava muito associado, a ideia, né, dos Estados Unidos estava muito associada à bandeira do seu país, né? Então, esse aqui, ó, são dois exemplos. Aqui está falando de guerra, né? Ali também, vejam que está essa força mais simbólica das bandeiras, né? Que poderia nos levar a crer num certo ufanismo, né? Em relação ao país, numa ideia de construção, né? De identidade nacional, né? Então, era como se ali a gente usou, né? Uma frase dizendo que esse uso repetitivo da bandeira poderia criar, então, essa identidade orgulhosa do país com os seus soldados. Esse seria o segundo grupo, né, das capas que a gente separou. E no terceiro nos pareceu muito curioso, porque, vejam, no primeiro grupo as capas aparecem desse avanço territorial, né, da guerra, das Forças Armadas estadunidenses. No segundo momento, essa reafirmação desse patriotismo. E no terceiro momento, as imagens e os títulos, né, as capas, vão falar um pouco desse heroísmo americano, né? Que não só ajuda o seu país, mas também ajudaria outros povos, né? Então aqui faz menção a outras situações, né, de calamidade pública, né, não diretamente relacionada à guerra, mas ao furacão Katrina, se eu não estou enganada, acho que era esse mesmo que tinha ocorrido, e como essas forças armadas dos Estados Unidos atuavam, né, nessa ideia, né, de salvadores também, né? Então, criou-se ali, ao nosso ver, toda também um imaginário, um certo imaginário de heróis, né? Não apenas do seu próprio povo, mas também de outros lugares, né? No mundo. E aí, claro, né, a gente coloca um pouco das críticas, né, em relação a essa forma de exposição, de representação dessas forças armadas, né? Até que ponto também esse tipo de imagem não também nos levaria a aceitar, né? Aceitar, não sei se seria aceitar a palavra mais adequada, mas a legitimar determinadas invasões, né, que os Estados Unidos fazem em diferentes países, por exemplo, né? Bom, e aí aqui, já caminhando para as análises, né, a pergunta era, né, será que essas ausências que poderiam aparecer, que não apareceram, né, essa invisibilidade de determinadas violências causadas pelas guerras, justificariam os conflitos, né, que os Estados Unidos muitas vezes sim imbricaram, né? A gente sabe aí de diferentes países que eles financiaram e que muitas vezes não apareceram nessas capas da NATO, né? Então, no nosso entendimento, as capas, ao focarem em criar o imaginário de que as Forças Armadas dos Estados Unidos são tecnológicas, desenvolvidas, nacionalistas e compostas por heróis, são também, né, principalmente do país e fora do país, acabam não mostrando muito dessa violência e destruição que esses grupos armados causaram, né? Forças causam com guerras e invasões, acho que aqui tem um errinho ali na frase, mas de que maneira que essa força
dos Estados Unidos nas guerras também impactaram outras regiões do mundo, né? E aí é que a gente vai falar um pouco sobre elas. Deixa eu ver se está aqui. Não, acho que é no próximo slide. Aqui, ó, nos séculos 20 e 21, por exemplo, muitas guerras e conflitos ocorridos no planeta, como a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, além dos conflitos em curso na Palestina, contaram com a participação efetiva das Forças Armadas dos Estados Unidos e são ausentes nas capas da revista, né? Então, alguns dessas análises que a gente vai fazer, aqui eu acabei por enumerar algumas, né, que a revista, né, começou a usar imagens a partir das capas, essas primeiras capas das Forças Armadas, em 1942, e 12 delas, né, destacaram esses aspectos ali que a gente apresentou. A forma como essas Forças Armadas são retratadas é significativa para o contexto global e, obviamente, no caso, né, para o imaginário geográfico que se formou sobre o país, né? Os traços simbólicos e culturais propagam um sentimento de nacionalismo em relação aos Estados Unidos. Isso ocorre no uso repetitivo da bandeira e na criação de uma identidade de orgulho com o país e com os soldados combatentes. E traz, então, essa ênfase no final, né, a humanização da guerra em referência à ideia dos soldados como heróis numa prática salvacionista. O que mais que a gente tirou como conclusão sobre essas imagens que a gente viu, né? A gente, então, considera que a geografia e essas imagens e seu contexto nos educam e nos passam também a modular os pensamentos, reflexões e ditar formas e modos de conceber o posicionamento militar americano. Porém, devemos destacar ausências nas capas das revistas, que foram essas que eu também já havia mencionado, né, de como que muitas vezes invisibilizaram a própria violência e destruição que essas forças causaram em outras guerras, né, e invasões em outros países. E aqui eu trago nas considerações finais, principalmente esses 4 pontos, que vai falar, né, desse poder da imagem em modular em nós determinada representação sobre o espaço, sobre um determinado objeto. E aí eu utilizo aqui alguns autores como referência, como é que elas criariam em nós, né, determinado, então, imaginário geográfico. Também como que essa revista e suas capas, a partir da nossa leitura, também trazem, né, essa ideia de nacionalismo, de bandeiras e, sobretudo, heróis de guerra. Demonstra-se aí um imaginário de como os países orientalizados não estão suficientemente avançados, né, e que, portanto, devem ser salvos. Essa ideia, eu estou muito amparada também no Said, né, que eu imagino que Eduardo Said, que vocês, não sei se vocês conhecem, tem um livro dele que ele vai falar sobre o orientalismo, né, de como é que o Ocidente criou um Oriente, né, para legitimar, né, muitas das ações que foram feitas no Oriente Médio, né? Depois, de que maneira que essas imagens também invisibilizam coisas, não mostram coisas, e de como é que essas ausências também contam coisas. E seja em relação à população dos Estados Unidos ou, inclusive, em relação a outros países que foram afetados aí pela guerra. E aí concluo assim a pesquisa entendendo melhor a forma como as imagens da revista influenciam ou podem influenciar um processo de formação desses imaginários geográficos e que esses imaginários são instrumentos importantes para viabilizar ações, né? No caso estudado, o imaginário formado sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, país com hegemonia econômica no mundo. No nosso entendimento, então, seria fundamental, né, esse tipo de propagação de determinada imagem sobre as Forças Armadas para justificar, né, ali também os conflitos bélicos, né, que provocam. Bom, então, essa foi a apresentação, as 2 apresentações, né, aqui de forma condensada, que eu apresentei em Quito. E foi muito interessante porque tinha um grupo de participantes que ouviram a palestra e me fizeram várias perguntas, né? E essas perguntas, geralmente, que as pessoas fazem também nos faz pensar coisas, né? Então, a primeira pergunta que me fizeram você não investigou quem foi que tirou essas fotografias das capas ou quem fez essas capas?
porque, no nosso entendimento, os autores que fizeram as imagens também poderiam contar coisas, né? Dizer coisas. Eu achei interessante porque nesse trabalho a gente não fez isso, a gente não investigou quem fez a capa, né? A gente simplesmente investigou as capas. Mas no trabalho do Jonatas, nós investigamos quem fez as reportagens sobre os povos indígenas e o que isso quer dizer, né? E para nós foi super interessante, porque das 24 reportagens que o Jonatas investigou, que falam sobre populações indígenas brasileiras na National, não tinha nenhuma reportagem que foi escrita por um indígena, por exemplo. E nós temos aí vários exemplares, né, de pessoas que vocês conhecem, né, o Baniwa, o Krenak, sei lá, a Sônia Guajajara, quantos, né, intelectuais indígenas nós temos e que, portanto, não escreveram para a National Geographic sobre seu povo. Brasileiros também, né, das 24, quantas 13 reportagens foram escritas por brasileiros. Então, veja, praticamente a metade das reportagens somente foi escrita por brasileiros, né? Então, é muito dramático também a gente investigar como é que isso acaba interferindo também nessa perspectiva que é passada sobre, né? No caso, o outro, né? Que a gente está falando de um outro, que no caso do trabalho do Jonatas é um indígena, né? Bom, população indígena. Então, essa foi uma pergunta que me fizeram. Depois me fizeram outra pergunta também. Me disseram assim, não, mas como é que você conseguiu organizar esse acervo da National, né? Que é tão imenso, que tem tanta informação, como é que você conseguiu organizar isso? Como é que você fez isso? E aí eu disse a eles que esses trabalhos com a revista, foi um trabalho que foi feito a muitas mãos. Eu tive muitos bolsistas envolvidos que me auxiliaram a organizar esse arquivo, né? Em geral, a gente organizou nas planilhas de Excel, a gente tem toda uma estruturação de como a gente, né, identificou cada uma das características desses dados de pesquisa. Então, foram organizados, esse conjunto de dados foram organizados em planilhas e planilhas e planilhas do Excel, né? A gente tem muitos arquivos antes de chegar no arquivo principal da pesquisa, né? Essa foi uma segunda pergunta que me fizeram. A terceira pergunta que me fizeram foi, veja que interessante, eu acho interessante porque dá a oportunidade da gente falar mais, né? Da gente contar mais sobre a pesquisa. A terceira pergunta que me fizeram é, tá, mas você não viu ali nas suas pesquisas nenhum cenário alternativo? Era sempre essa coisa negativa, né? Em relação ao outro, em relação, né, a, sei lá, as Forças Armadas, né? Você não viu nenhum cenário alternativo? Isso foi interessante de pensar, porque nas pesquisas em geral a gente tentou ver essa forma, né, de pensar dos Estados Unidos e ali a partir da revista, mas que muitas delas também apresentaram cenários positivos, né, digamos alternativos, que foi o caso das capas que a gente investigou sobre a África, né? Quando a gente fala de África, muitas vezes a gente pensa, num certo imaginário geográfico, que a África é, né, mazelas sociais, né, pobreza, fome. Muitas das imagens que se propagam sobre a África, além das suas belezas naturais, é essa. Mas a gente viu que nas capas que faziam menção ao continente africano, existiam muitas outras Áfricas, além da pobreza, da fome, né, e da miséria. Então foi interessante ver isso também nas capas, né? Quando a gente fala das capas que tratam sobre o continente americano, o cenário já não é tão bacana, né? Já não é tão interessante, porque as capas que falam sobre o continente americano, em geral, podem ser divididas em dois grandes grupos. Uma que vai fazer uma menção explícita ao poder, né, de desenvolvimento dos Estados Unidos, então as imagens são imagens de satélites, são avanços da ciência, né, conquistas musicais, em geral são capas que falam sobre essas conquistas, né, do país. Por outro lado, o segundo grupo de imagens do continente americano que a gente investigou, muitas vezes está associada a uma imagem de um passado muito, né, pretérito e um passado que em geral não passa.
O que eu estou querendo dizer com isso? Que a grande parte das fotografias que estão nas capas, que tratam sobre o continente americano, fazem menção aos povos incas, né, aos povos astecas, então as imagens de povos pré-colombinos. Né? Muito pouco sobre esse cotidiano, né, mais atual que a gente viu. Então essa foi uma outra pergunta que também me causou interesse, né, de que forma que a gente vê outros cenários para além, né, do cenário que a gente já apresentou. Então foi interessante, foi muito bacana de poder apresentar e concluir, né, esses 3 anos que eu tive aí com esse projeto. Então, se alguém tiver interesse, depois pode dar uma olhada nos trabalhos, né, que a gente já publicou. E se vocês têm alguma pergunta, quiserem fazer uma pergunta, se não, temos aí essa segunda parte, né, que é a que vai falar sobre essas geografias de Quito, que eu também queria contar um pouco para vocês, a minha perspectiva, né, de experiência de vida nesse país. Alguém já foi ao Equador? Você tem o número de, a quantidade de números que foram analisados de 1188 até agora? Números? Isso. Tenho, nós temos todos os números, eu Quantas só não tenho de cabeça. Quantas revistas? Isso. Então, é porque a gente tem um acervo da National, que é o da National Geographic Magazine, né? São vários acervos que tem, a gente investigou esse, no caso desta pesquisa. E nós temos ali uma publicação por mês, então nós temos 12 revistas por ano. Se é de 40 até 23, eu tenho mais ou menos 80 anos, vezes 4, quanto que dá? 8, 16? Ele é matemático. Então, quase 400 capas, mais ou menos. E vocês se perguntaram alguma coisa com relação à evolução das imagens ou não? Uhum. Já fizemos essa pergunta, não nesse trabalho, mas já fizemos essa pergunta. O trabalho do Jonatas fala um pouco sobre esse design das imagens, né? Porque vai mudando. A capa com a borda amarela, ela não é desde o início que aparece, né? É uma edição clássica da National, né? Essa moldura amarela que vai aparecer depois. Em um certo momento, tínhamos as imagens como uns desenhos, né? Como grafismos e não fotografias. As fotografias vão aparecer a partir de 1920, né? Isso. A partir de 1920 aparecem as fotografias, antes não se tinha fotografia, de 88 até 20. Depois a gente vai dizer também de como é que essas fotografias em determinado momento elas eram em preto e branco, depois elas passam a ficar coloridas. De como muitas vezes o trabalho do Jonatas mostra isso. Eu estou com o trabalho dele muito fresco, porque eu li esses dias para a banca, né, para a banca final. Mas o trabalho dele vai mostrar como que em um determinado momento as imagens são capturadas à distância. Então o observador, o fotógrafo, está distante do objeto. Depois elas passam a estar mais próximas, né? Então tem todas essas variações também. O ângulo de onde ela é tirada, né? Ali as tonalidades de cores. Não em todos os trabalhos foi feito esse tipo de análise, mas o trabalho do Jonatas fez. Eu perguntei da evolução das imagens porque eu fiquei pensando enquanto você falava de como as imagens eram bem no começo e depois como elas ficaram, e daí eu fiquei refletindo que um grafismo talvez, eu não sei, talvez não passe a mesma ideia do que uma fotografia. E eu fiquei pensando se essa pergunta tinha sido feita ou não, e agora você respondeu. Isso. A gente, em algum momento das pesquisas, a gente acaba também por discutir de como é que essa fotografia ela vai consolidar uma ideia de real, né? Algo que o desenho já não tem tanto como a fotografia, né? Essa comprovação, como essa prova, olha, é assim, como um documento do real. Sim. Isso também é discutido nos trabalhos, né? Embora nós não sejamos aí especialistas, né, em comunicação visual, mas a gente acaba por transitar um pouco nessas referências para dar conta de ver também a produção dessa imagem, né?
alguma pergunta? Passamos adiante? Aqui eu trouxe algumas fotografias, né, para vocês conhecerem um pouco do Equador, né? Então, o Equador é um país muito pequeno, que não tem fronteira com o Brasil. Ele tem mais ou menos ali o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, então em 12 horas você cruza, né, o país de um lado ao outro. E essa fotografia não é minha, tá? Eu peguei na internet. É a fotografia de um vulcão talvez um dos mais famosos de Quito, que se chama Cotopaxi. Aqui foram fotografias que eu tirei no fim de semana, e para vocês verem que eu achei muito curioso de Quito, que mais de 50%, em torno de 54% da população do país é nativa, ou seja, é de origem andina, indígena. Então, nós temos aí mais ou menos, estamos falando de 54% de população de nativos, de indígenas, mais ou menos ali uns 20%, 30%, né, de brancos, que seriam, né, descendentes de europeus, e ali uns 10% de população negra, né, afrodescendentes. Então, para vocês terem uma ideia, né, da composição da população, que isso também é bastante curioso, assim, né, pelo menos para mim me chamou bastante atenção. Então, os traços andinos, né, da população andina é bastante frequente. Né? E aqui achei tão bonito isso, porque diferente da nossa vida aqui em Florianópolis, que muitas vezes a gente ocupa o espaço público das praias, como, né, nessa região aqui não tem praia, as pessoas estão nas ruas e eles ocupam as ruas, mas são muitas pessoas nas ruas, nas praças, e não são grupos de turistas, são grupos de pessoas, principalmente idosos, né, que ficam sentados e observando, conversando. Achei bastante curioso, selecionei essa imagem por isso, né? O que mais que eu conto aqui para vocês sobre Quito? O Equador, isso aqui foi uma fotografia que eu tirei no museu. Eu acho que eles perderam essa porção de terra aqui, pelo que eu vejo no mapa, eles perderam para o Peru. Esse aqui é um mapa que eu tirei da internet para vocês se localizarem onde é que está o Equador. Então, o Equador faz parte, né, do Círculo de Fogo do Pacífico. Né? Se vocês se lembram das aulas de geografia, o Círculo de Fogo do Pacífico é aquele círculo que faz, né, ao redor das terras continentais, que pega toda essa parte leste-oeste, né, aqui do nosso continente, e passa depois ali para a região da Oceania, pega Japão, aquelas ilhas ali, né? Então, é um país que tem, em média, gente, em média, 90 e poucos vulcões. Desses 90 e poucos vulcões, em torno de um terço deles é vulcão ativo, né? São vulcões ativos. Então, mais ou menos 30% dos vulcões que tem no Equador são ativos. Claro que não estão em erupção, né? Como às vezes a gente vê pela TV, porque, de novo, a gente não tem vulcão, mas a gente sabe como é um vulcão, né? Em Quito, eles me contaram que esses vulcões muitas vezes têm aquelas águas, né, quentes, termais, né, e por isso são vulcões que estão em atividade. Ou então são vulcões que têm ali uma atividade vulcânica, mas não extravasa a lava, né? E aí fica soltando fumacinha e tal. Quem já foi, por exemplo, a Santiago, ali no Chile, quem já foi para o Chile vê bastante também, né, essa composição dos vulcões. Mas olha que interessante, gente, eles dividem o país em 3 regiões. A região que eles chamam de selva, que fica aqui em contato com a floresta amazônica. A região que está justamente na cordilheira, então seria a região da cordilheira. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando que estamos aí a 2.800 metros de altitude. Quito é a segunda capital mais alta no planeta, né? A primeira é La Paz, depois Quito e depois Bogotá. Todas também, né, construídas na cordilheira. Então vocês imaginem, vocês já devem ter ouvido aí, né, falar do mal de altitude, né? Realmente é um desconforto para nós, principalmente que moramos aqui, né, no nível 0, com uma umidade de quase 100%, chegar num país onde você está a mais de 2.000 metros, né? Na verdade 2.800 metros, essa cidade. Né? Há alguns passeios que eles levam os turistas, não tive a oportunidade de ir, mas chega a quase mais de 5.000 metros, né, de altura.
Então, além de ter uma altitude muito alta, também tem a questão do clima ser seco, né? Bastante seco também, pelo menos nessa região que eu fui. Bom, então aqui está a região da cordilheira e depois a parte da costa, né? Que seria a parte litorânea. Então são essas três regiões aí que eles dividem, né, o país. Aqui quis tirar uma foto do apartamento onde eu estava, dava para ver esse conjunto de montanhas, talvez não dê para ver numa perspectiva muito boa, mas se vocês afinarem no olhar, vejam o tamanho, se é possível perceber o tamanho dessa aglomeração de casas que tem ali nessas montanhas. São casas, né, que estão a uma distância bastante grande, e aqui é uma população que ocupa, né, é uma população que vai subindo, né, essas montanhas. É muito interessante porque, como a cidade é construída numa cordilheira, em cima de uma cordilheira, as ruas são todas assim, em grande medida são muito sinuosas, são muito altas, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção é, por mais que a gente olhasse essas montanhas, não é como olhar as nossas montanhas aqui, né? Que são bem mais baixas, né? Olhar o Cambirela, né? Aquelas montanhas são realmente muito altas, né? Bastante altas. Quem já foi também para cidades ali do Chile, né, que tem a cordilheira do lado, tem essa ideia também do que é esse tamanho, né, desse relevo. E aqui achei bonito, olha só o que eles escreveram aqui. A glória de Quito foi o descobrimento do rio Amazonas. Porque essa região da cordilheira é como se fosse uma esponja que, na verdade, muitos das nascentes, né, de grandes rios saem dali. Dizem que o rio Amazonas também, né? É você que é orientanda da ANAPREV e que estuda rios. Tem uma orientadora que estuda, né? Desculpa, não me lembro o teu nome. Ananda. Não sei se você pode confirmar essa informação pra gente. Eu não sei muito do Equador, né? Sei que lá no Peru, eu fui no Peru no ano passado, e aí tem aquela, já até foi com uma montanha que é uma índice sagrado, né? Porque tem muito essa relação também com a cultura andina, né? Na montanha ela nunca é só uma montanha, né? E em toda essa região da cordilheira, assim, também, né? Tem muito dos apus, que eles falam, que são os seres sagrados, que são considerados os criadores das águas que vão desembocar não só no Amazonas, mas em toda a rede hidrográfica de rios que vão se juntando e vão bem animados. E é muito bonita essa cosmovisão que eles têm, né? E também essa valorização da cultura. É impressionante, gente. Olha, agora um comentário daqueles bem de turista, né? Que não é a geógrafa falando, é de turista falando. Todo Uber que eu entrei tocava rádio com música de lá, né? Que não é tão comum. Aqui eu comecei a observar, nossa, mas no Brasil a gente, sei lá, liga nas rádios do Brasil e em geral não são músicas brasileiras, né? Que em geral a gente escuta. Lá, acho que quase todos os carros que eu entrei, as músicas eram em espanhol. Claro, né? Algumas dava para entender, outras não. Por quê? Porque pensem vocês, mais de 50% da população nativa. O idioma oficial do Equador é o espanhol e Quechua, né, que é um idioma indígena, que é diferente do Peru, que é Quechua. Então, eles explicavam e diziam muitas coisas para a gente numa mescla de idiomas. Aí eu perguntei, tá, mas afinal de contas, quantos idiomas vocês falam aqui? Uns 13. Naturalmente ele disse assim, uns 13. Eu falei, tá, então fala aí que eu quero ver como que é. E ele falava palavras. Eu fui curiosa, né? Fui curiosa porque para mim me chamava muita atenção. O vulcão chama Cotopaxi, o distrito chama Pichincha. Que mais? A lagoa chama Quilotoa. São só palavras indígenas, basicamente, que faz parte do vocabulário da população. Então isso, aos nossos olhos, é muito bonito, né? Pelo menos aos meus olhos foi muito bonito de ver isso. Bom, e aí, claro, né? Eles fizeram um monumento à linha do Equador, então tem um parque que chama Metade do Mundo, que aí eles têm, né?
essa linha que representaria, né, essa divisão, porque na verdade, outra coisa também que eu aprendi, não sabia. Eles disseram que eles recebem muitos visitantes e pesquisadores de outros países para estudar os fenômenos geofísicos que acontecem ali na metade do mundo. Por quê? Porque tem uma força diferente das extremidades, não é? A gente tem aquela força de Coriolis que funciona, né, na parte, nos hemisférios, que faz com que as correntes marítimas, né, as correntes atmosféricas tenham toda uma forma do movimento. Ali está neutralizado, né, porque essa força não atuaria no meio do hemisfério, né? E aí, então eu achei isso muito interessante, que eles recebem muitos investigadores físicos, geofísicos, geólogos, para investigar esse fenômeno, né, que acontece ali. E uma coisa, né, que também a gente sempre diz, eu, enquanto professora de geografia, sempre dizia, bom, a linha do Equador divide, né, o planeta em duas partes, né, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Lá eles não dizem isso, que na verdade eles unem duas partes, né, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Bonitinho, não é? Achei uma graça, assim, não. Aqui a gente outra perspectiva, né? Outra perspectiva, né? Outra perspectiva. E aí, claro, os turistas ficam aqui nessa linha, botam o pé para lá, botam o pé para cá. Aquela coisa que aí eu, enquanto geógrafa, curiosa, fui lá perguntar, tá, mas de fato, passa aqui, porque no Brasil também passa. Não, olha. A linha do Equador tem uma franja de não sei quantos quilômetros, 1 a 3 quilômetros, que ela se movimenta. Então, isso aqui é para turista ver, né? É um parque, um marco, né? Que foi construído, inclusive, o primeiro monumento foi construído por um geógrafo, né? Então, tem todo um museu que apresenta aí essa parte, né? Dessa cultura. E que aqui a gente não tem, né, gente? A linha do Equador passa aqui no Brasil também, eu não sei vocês, mas vocês conhecem? Eu não conheço nenhum marco, né, nos estados. Macapá tem. Tem? Morei lá tem um marco. É um parque também ou... Não, é um parque, tem um totem, assim, que na época o sol está alinhado, você consegue ver o sol bem no meio desse marco. E tem todo um monumento lá. Tem um estádio também lá que é dividido os campos. Uma parte fica no Nossa, o máximo do meu conhecimento foi no Trópico de Capricórnio, né? Que é ali em São Paulo que tem uma placa dizendo, mas olha só que interessante. Não conhecia, também não conheço essa região. Bom, mas olha, eles têm um parque, ele tem uma série de museus ao lado que contam. Aqui a gente estava fazendo um passeio no Museu do Chocolate, do Cacau, né? Porque eles dizem... Gente, só me acompanha. Que horas são, por favor? São 15 Eles dizem que eles têm um plantio, né, do cacau que gera uma fruta muito diferente das que a gente conhece, né, de plantio de outros lugares. Por quê? Porque o cacau no Equador, ele é plantado próximo de outras espécies frutíferas e que, portanto, essa árvore do cacau absorveria, né, elementos dessas outras árvores ao lado e que, portanto, o chocolate derivado dessas árvores do Equador é um aroma fino, né, é um sabor diferenciado. Eu, como cheguei semana passada, já contei para os meus orientandos que eu não tenho um bico fino para isso e que eu não consegui sentir diferença nenhuma de um chocolate para o outro, porque lá eles dão provinhas bem pequenas para a gente experimentar o tal do cacau fino. E uma barra custa R$50, para vocês terem uma ideia. É bastante caro, né? Mas imagino que é também para apreciadores, assim, para pessoas que são mais conhecedoras. Enfim, o forte, né, também da economia do Equador, no primeiro momento é o turismo e depois também tem essa produção do cacau. Sabia disso? Então conta mais, quem sabe, que eu só soube como turista. O cacau é uma cultura da sombra, né? Ele é feito, não é feito sozinho. Então provavelmente faz sentido ter outras plantas outras árvores que ajudam a deixar a substância do solo que pode influenciar o sabor, né? Eles disseram que existem dois tipos de cacau. O cacau que vem da África
que é esse comercializado, que eu acho que é o nosso caso, né? E esse outro, que é mais refinado, gourmetizado, né, gente? Até aí no plantio da planta a gente vê, né, essa mercantilização neoliberal. Bom, mas enfim, aqui para contar um pouco que eles têm esse museu. Aqui, para os geógrafos principalmente, eu acho que também deve ser interessante de saber, aqui nós somos numa cidade próxima e cada cor dessa forma geométrica que tem ali na paisagem é um tipo de plantio. Então, em geral, é trigo, cevada, muitos tipos de batata, leguminosas, raízes. E cada uma dessas formas pertence a uma família. Então, há uma certa rotatividade das culturas que são produzidas ali. E eles, de fato, se dedicam, né, à agricultura familiar. Assim. Pelo menos nessa região que eu visitei, você não via, né, a monocultura, aqueles grandes plantios como a gente vê aqui, né, no Paraná, em São Paulo, na Bahia. Então, eu achei curioso, né, de ver como é que as montanhas, muitas vezes, estão todas divididas, assim, nessas formas que fica até bonito, bem colorido, parecendo um patchwork, né? E no caminho eu tirei uma foto, estava no carro e fotografei, isso é visto, assim, em toda parte praticamente, mas eu quis tirar essa e trazer essa, para contar um pouco dessa atividade sísmica, né, do país. Como eu falei, ele basicamente está ali na região da Cordilheira dos Andes, e aqui dá para ver a escala, né, é uma placa, está dizendo curva perigosa, curva perigosa, enrolei aí com o idioma. Vocês têm ideia do que é essa feição geomorfológica aqui que vocês estão vendo? Vocês querem arriscar falar o que é isso? Esse aí é um recorte do Esse é um corte. solo, né? Esse é um perfil. Esse é o perfil. Vocês conseguem identificar o que é isso? Geógrafos. Biólogos também, acho que sabem. Bióloga, né? Você é bióloga, Nanda? Eu não, sou pedagoga. Ah, pedagoga, achei que era bióloga. Desculpa. Bióloga é a A Kátia que é bióloga. Não? Ah, medo de errar, né? Ninguém foi. Vai lá. Ninguém foi. É que Se é um você antigo fala- vulcão, não é um antigo vulcão. Mas quase, chegou perto. São diferentes tipos de rocha, né? Derramamentos diferentes. Parece, né? Parece que são diferentes tipos de rochas aqui. Aqui parece que tem uma, aqui parece que tem outra, Não né? é só um ponto de... Nossa, se é pra arriscar São errado, vai arriscar errado. É, Sei de lá, placas. das placas tectônicas? É, poderia ser, né? Poderia ser também. Isso, né? Então, isso tudo está sujeito a acontecer ali no Equador, né? Esse solo é um solo extremamente rico, como é o nosso solo aqui também do derrame basáltico ali, né, do Paraná, que também tem toda uma série de nutrientes que faz com que a degradação dessas rochas transforme o solo em um solo bastante rico, né, aquele terra roxa, aquela terra vermelha que tem ali no oeste do Paraná, de São Paulo, e aqui toda essa região é de um solo muito rico. E aí, nesse perfil que eu mostrei aqui para vocês, no meu entendimento enquanto geógrafo, também fiz a mesma leitura, né? Bom, aqui é uma rocha e aqui é outra. Ele disse, não, mas não é rocha. O que você está vendo aqui é um conjunto de cinzas que decantou da explosão, né, da erupção de determinado vulcão. Então, você vê ao longo do caminho toda uma porção, né, dessa franja, dessa parte da superfície, que é, na verdade, essa decantação das cinzas, né, dos vulcões em erupção e, portanto, forma, né, essa camada escura. E eu achei isso fantástico. Eu queria tirar foto a cada 5 minutos de cada uma dessas que eu via, que eu dizia, nossa, os meus alunos vão adorar saber disso e ver isso, né? Que é um tipo de coisa que a gente não tem aqui. A gente tem esse contato de diferentes rochas, né, mas não com essa característica, né, vulcânica, nesse formato, né? O André chegou perto. O André chegou mais perto, então. E aqui é uma cratera de vulcão, que dá para ver bem, né? Que é uma cratera
formou então um lago, eles chamam de laguna, mas é um lago, né? A gente que é geógrafo sabe que é um lago, a partir do escoamento das águas nessas, né, bacias que foram formadas. E essa lagoa eu pude visitar, olha só, quase 4.000 metros, se chama Quilotoa. O que eu acho fantástico dessa imagem, para vocês terem uma ideia, aqui são casas que alugam caiaques para passear, para vocês terem uma ideia do tamanho da escala que é essa lagoa, né? E aí tem um caminho, óbvio, né? Fui só até uma parte, porque a altitude é muito alta, a gente se cansa, a gente caminha 4 passos, já está com o coração acelerado, parecendo que, né, que vai ter um troço, porque realmente falta o ar, né? Não é a tua composição física que te impede, mas é porque a altitude, né, é bastante forte, aí dói a cabeça, né? Todas aquelas males de altitude que a gente vê. E para isso eles chupam chocolate, balas, né? Balas de coca, tem o chá de coca também, né? Que é essa folha que eles utilizam para baixar um pouco os efeitos da altitude, né? E outra coisa linda também que acontece aqui é que essa lagoa, ela não tem nenhuma vida, né? Porque como a água é sulfurosa, ela não tem vida. E aqui, vejam que dá para ver, eu acho que tem outra imagem que mostra, à medida que o sol bate, ela vai ficando fluorescente. Olha só o que fica. Essa fotografia é minha, essa não, essa eu peguei do guia. Porque eu não tinha um sol, um dia, né, tão ensolarado como esse. Mas aqui dá pra ver, essa que eu tirei, o sol começou a abrir. Olha que, gente, é fantástico. Para quem gosta desse tipo de passeio, super recomendo. É bem lindo. Esse foi a saída de campo do sábado, né? Aqui no caminho a gente visitou uma família, a família do senhor Juan. Aí está o senhor Juan, a mulher, a filha e a cachorro. Vendendo coisas, né, gente? Porque, claro, olha que diferença, como bate o olho, a gente vê uma turista, né, no meio de nativos. Então, eles querem vender, né? E aí estava contando um pouco, essa é a casa deles. Aí eles têm aqui, uma parte mais suspensa, assim, uma cama, ele contando pra gente que ele vende, né, essas batatas que ele planta, mais ou menos, juro para vocês, ele planta em média de 23 a 25 tipos de batata. Para vocês terem uma ideia da riqueza também, né, de espécies que eles têm por lá. E aqui eles criam um porquinho da Índia que eles comem, né? Cuy. Isso, quem foi que falou? Eu comi. Você comeu? Isso mesmo. Mas onde você comeu? No Peru? No Peru. No Peru também se come? Bom, ali tinha um monte de porquinho da Índia. Porquinho da Índia, né, o cuy, né? É parecido. É. Parecido. Olha, quantos graus estava lá agora em maio? Estava muito frio. Nesse lugar eu não sei exatamente, mas varia muito, né? Aí estava frio. Tava frio. Tava frio, mas não é insuportável. É um frio de 10 graus. Um frio de 10 graus. Claro que se ficar parado, esfria mais, né? Mas é bem geladinho. Porque a gente sofre com frio de 16 graus. E o vento, né? Lá eu não senti muito vento. Mas enfim, vejam que tem umas características deles que eu acho muito bacanas, assim, que são esses tecidos coloridos, né? Que eles usam muito. Os chapéus. Gente, todos estão de chapéu. Mas por que de chapéu? Eu perguntei, mas por que até a criança usa chapéu? Porque como é muito alto, o sol queima. E queima mesmo, queima muito. Então eles sempre estão usando chapéus. E outra coisa que também achei bastante curioso, a depender do chapéu que ele usa, você sabe de que região que ele é, né? De que população, né, que ele se concentra, né? Como nós aqui, a depender da palavra que fala, a gente sabe se é do Nordeste, se é do Sul, se é de Minas. Lá pelo chapéu eles conseguem identificar. E esse aspecto cultural também foi outro que me chamou muita atenção e que eu queria dizer. Bom, aqui, na família do senhor Juan, só o senhor Juan mal falava espanhol. Os outros falavam quichua e outros idiomas que era muito difícil da gente conseguir conversar.
E não eram comunidades isoladas, tá, gente? E eu achava assim, isso aqui é para turista ver, uma coisa meio folclórica, meio exótica, né? Tá, tô também de turista, ok, vamos lá conhecer. Mas depois eu fui vendo que não era uma questão, né, somente turística, que de fato eles sim, né, incorporam a cultura dessa maneira e vivem assim. Isso eu pude confirmar no segundo dia, que foi no domingo, quando eu fui a Otavalo, que é uma outra cidade, uma outra província, que fica próximo a Quito, e que a gente pôde ter um contato com esse grande mercado indígena que existe, né? É como se fosse uma feira de domingo, que as pessoas vão para se encontrar, vão para comercializar os seus produtos. Então aqui eu fotografei a quantidade de temperos, eu acho que a metade era pimenta, com alguma coisa, né? Então tinha pimenta de todo tipo, para quem gosta. Aqui uma senhora com as vestimentas típicas, né, de Otavalo, que é essa região. Aqui um senhor, e aí esse grande mercado, quando eu cheguei, eu me deparei com uma cultura que de fato era nativa e era indígena, né? E aí essa indígena entrou no ônibus que a gente estava, o ônibus não era uma van, e ela começou a contar para nós como é essa vestimenta. Eu já contei para os meus orientantes, vão ouvir de novo, né, os que já ouviram a história. Mas eu achava que isso era uma coisa meio folclórica, né, que as pessoas não se vestem assim, e eu pude ver que as pessoas se vestem assim, e são assim, né, e são identificadas pela vestimenta, né. Aí eu vou contar para vocês o que são as vestimentas. Alguém já estudou sobre isso? Ou já viu sobre isso? É novidade para vocês? Porque eu não sei, para mim foi muita novidade, porque, claro, esse poncho não é uma coisa que se usa em Minas, eu sou mineira, né? A gente quase não vê pessoas assim, vestidas dessa maneira em Minas, mas no Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas se vestirem, né? Mas no geral a gente não tem diferenciação, tanta diferenciação pela roupa, e lá eles têm diferenciação pela roupa. Aí ela contou que a saia, as mulheres em geral usam duas saias, uma branca e uma preta, fazendo referência ao dia e à noite, que é aquela ideia que eu comentava com a Nanda antes, de como essa cosmovisão deles é muito presente, né, no dia a dia. Então, aqui eu tirei lá na feira a foto de outra pessoa para mostrar também, para guardar, já pensando na palestra, né, do evento, como é comum, que não é uma ou outra pessoa, elas se vestem em geral assim. E aí tem uma faixa que tem um determinado significado, que são duas faixas que se colocam aqui. Aí tem a roupa colorida, essa blusa colorida que tem outro significado, né? As pulseiras vermelhas, que são uma espécie de espantar maus espíritos, então elas em geral estão sempre com essas pulseiras. Os colares, olha aqui, ela também está com essa pulseira. Os colares amarelos, dourados, que faz referência ao sol. Os cabelos, em geral, denotam uma certa força do feminino, e que, portanto, elas não têm cabelo curto, elas têm cabelos longos. E tem essa faixa colorida, né? Que elas amarram no cabelo, aqui não dá para ver, mas, em geral, elas todas têm esse cabelo amarrado assim. Quando a pessoa é de idade, ela usa um pano preto na cabeça. Isso é o que eles dizem. E é verdade. E isso também, esse detalhe aqui desse pano preto que eu achei mais curioso. Aqui ela não tem. Esse pano que essa senhora está usando, se ele cobre os dois ombros, ela é uma mulher casada. Se ele cobre só um dos ombros, ela é uma mulher solteira. Se ele está na cabeça, ela é uma mulher de idade que ficou viúva. E isso, num primeiro momento, quando eu escutei, eu achei tão folclorizado, uma coisa tão diferente, eu pensava, é uma outra pessoa, né, que se veste dessa maneira. E aí, a gente fez um vídeo para mostrar para vocês que não é uma ou outra, né, que isso faz parte, de fato, da cultura deles, né. Olha só esse vídeo que a gente fez, esse curto vídeo, né, caminhando por essa feira.
Então era era realmente traços, vejam que é uma feira comum, né, que eles realmente incorporam, né, esses elementos simbólicos da natureza, né, nas suas vestimentas, na sua cultura. Foi muito bonito, assim, foi muito bonito. E claro, né, aí eles fizeram várias menções, porque os homens também têm uma forma de vestir, as mulheres que amarram as crianças nas costas, eu imagino que vocês já viram esse tipo de representação, né? As crianças estão amarradas, de fato, nas costas, e não só aqui na cidade, caminhando pelo centro, elas estão presas, assim, né, no corpo da mulher. Qual outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, ó, dá pra ver, isso aqui é um homem, né, que também tem o cabelo comprido, e aí tem toda uma representação, um pouquinho do cabelo, um pouquinho da roupa e tal, enfim. Muito bem, acho que, em geral, então, esse era um vídeo, a gente não fez mais comprido, nem mais detalhes, justamente porque essa população, a população em geral não gosta, né, que seja filmada, essa coisa mais eufórica do turista de ficar filmando, não lhes agrada muito, né? E é um pouquinho aí dessas minhas impressões, né, sobre esse país que eu queria trazer para vocês. Era isso, gente. Obrigada.